A decisão de comprar aquela casa isolada foi uma das piores da minha vida. Eu não podia prever o que ela guardava ou o que estava esperando por mim, sob a aparência tranquila de uma moradia antiga. Era uma casa centenária, cercada por campos e florestas, a milhas de qualquer vizinho. A sensação de solidão era o que eu buscava após o estresse de viver na cidade, mas logo percebi que essa solidão escondia algo mais sombrio. No dia em que me mudei, tudo parecia normal. Passei a tarde desempacotando e explorando cada cômodo, encantado com a arquitetura rústica e os detalhes antigos. Mas foi na primeira noite que algo estranho aconteceu. Eu estava deitado na cama, prestes a adormecer, quando ouvi um barulho que parecia vir debaixo da casa. Era um som suave, quase imperceptível, como passos cuidadosos que ecoavam em um porão. Curioso e um pouco incomodado, decidi investigar na manhã seguinte. Desci até a cozinha e, para minha surpresa, encontrei uma porta que não tinha notado antes, escondida atrás de uma estante que havia sido deixada pelos antigos proprietários. A porta estava trancada, mas um pouco de força e uma ferramenta improvisada me permitiram abrir a fechadura enferrujada. O que vi atrás da porta me deixou perplexo. Uma escadaria estreita que descia para a escuridão. A descida parecia mais longa do que a própria altura da casa. Mesmo assim, com uma lanterna na mão e o coração acelerado, comecei a descer, cada degrau rangendo sob meu peso. A cada passo, a sensação de claustrofobia aumentava. O ar ficou mais pesado, úmido, como se estivesse entrando em um túmulo antigo. Depois do que parecia uma eternidade, percebi algo assustador. A escadaria não terminava. Olhei para cima e mal podia ver a porta que havia deixado aberta lá no topo, apenas um ponto de luz. Comecei a me sentir desorientado. Decidi voltar, mas de alguma forma os degraus pareciam não levar a lugar nenhum. A porta, a luz, tudo havia sumido. Só havia escuridão ao meu redor. Foi então que os sons começaram. Um sussurro suave veio de algum lugar abaixo de mim, como se alguém estivesse me chamando, me convidando a descer ainda mais. Meu coração batia tão forte que parecia que meu peito explodiria. Segurei a lanterna com mais força, tentando não perder o controle. Decidi continuar descendo, sem outra opção aparente. A escuridão parecia se fechar ao meu redor, quase me sufocando. De repente, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Uma risada baixa, como a de uma criança, reverberando pelos degraus. Olhei em volta, mas não havia nada além de sombras e a velha madeira rangendo. Foi quando percebi que algo se movia no canto do meu olho, uma figura que desaparecia assim que eu tentava focar nela. Minha lanterna começou a piscar, e em pânico comecei a correr escada abaixo. Não importava o quanto eu corresse, a escadaria continuava se estendendo sem fim. Minhas pernas começaram a doer e um desespero irracional tomou conta de mim. Gritei por ajuda, mas minha própria voz parecia abafada, como se a escuridão sugasse qualquer som. De repente, tropecei e caí. Minha lanterna voou da minha mão e rolou para um degrau abaixo, iluminando um rosto por um breve segundo. Era pálido, com olhos brancos e um sorriso distorcido. Eu me arrastei para trás, tentando me levantar, mas senti mãos invisíveis segurando meus braços. O rosto pálido desapareceu, mas o riso ecoou ao meu redor. Fechei os olhos, tentando me convencer de que era um pesadelo, de que eu acordaria em breve na minha cama quente. Quando abri os olhos, ainda estava lá, preso na escadaria sem fim, mas algo havia mudado. Uma luz fraca apareceu ao longe, e eu soube que a única forma de sair dali era continuar descendo. Eu não tinha escolha. Agora, escrevo isso como um aviso, na esperança de que alguém possa entender e não cometa o mesmo erro. A escadaria ainda está lá, esperando por sua próxima vítima, por alguém que, como eu, ousar abrir aquela porta. Quando aceitei o convite para acampar em uma floresta remota com alguns amigos, não fazia ideia do terror que estava por vir. Parecia uma boa oportunidade para me desconectar do caos da cidade. Afinal, quem não gostaria de noites tranquilas ao redor de uma fogueira, cercado pela natureza? Assim que saímos da estrada pavimentada e adentramos a trilha de terra que levava à floresta, comecei a perceber o quão isolado era o lugar. Árvores imensas e retorcidas nos cercavam,
formando um túnel sombrio que parecia engolir a luz do dia. Montamos o acampamento próximo a um lago, cuja água refletia o céu azul de uma forma quase perfeita. Durante o dia, exploramos as redondezas e admiramos a beleza da floresta. Mas quando o sol começou a se pôr, a atmosfera mudou. O silêncio era esmagador e uma sensação de ser observado se instalou em mim. Era como se a própria floresta estivesse nos monitorando. Enquanto jantávamos ao redor da fogueira, tentando afastar o desconforto com risadas e histórias, ouvimos um som estranho. Não era o vento ou o barulho das árvores, mas um sussurro, suave e ininteligível. Marcos, nosso amigo que sempre gostava de pregar peças, sugeriu que alguém estivesse escondido na escuridão tentando nos assustar. Mas ninguém estava rindo. Todos sentiram o mesmo arrepio percorrer a espinha. Decidimos não dar muita importância, mas aquele sussurro ficava repetindo em minha mente, mesmo depois de entrar na barraca. O silêncio da noite era tão intenso que eu conseguia ouvir o meu próprio coração batendo. Então, por volta das 3 da manhã, um barulho me despertou de um sono leve. Era como passos leves, o som de folhas secas sendo esmagadas, circulando nosso acampamento. Prendi a respiração, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um animal. Mas então ouvi a voz. Era um sussurro, pronunciando meu nome. A voz soava distorcida, como se viesse de alguém que nunca tinha falado minha língua antes. Saí da barraca, trêmulo, segurando minha lanterna. Meus amigos também estavam acordados, seus rostos iluminados pela fogueira quase apagada. Clara, que era normalmente a mais cética, tinha os olhos arregalados de puro terror. "Vocês também ouviram?" perguntei, e todos assentiram, assustados demais para responder com palavras. Na manhã seguinte, a tensão era palpável. Decidimos que precisaríamos sair dali assim que possível, mas a floresta parecia se estender infinitamente em todas as direções. As trilhas que seguíamos nunca nos levavam de volta ao carro, mesmo quando tínhamos certeza de que estávamos na direção certa. Tudo parecia se mover quando não estávamos olhando. Em um ponto, Clara começou a gritar, apontando para algo entre as árvores. Uma figura encapuzada que desapareceu no instante em que viramos as lanternas para ela. Tentando manter a calma, Marcos sugeriu que deveríamos procurar algum sinal de civilização. E foi assim que encontramos a velha cabana. Parecia ter sido construída há séculos, coberta de musgo e com a madeira em decomposição. A porta estava parcialmente aberta e símbolos estranhos estavam gravados ao redor da entrada. Clara queria dar meia volta, mas Marcos insistiu em investigar. Ele empurrou a porta e o som ecoou de uma forma que parecia muito alta, como se o ambiente estivesse esperando por aquele momento. Dentro da cabana, o ar estava quase sufocante. O chão estava coberto de ossos de animais, dispostos em padrões bizarros. Uma prateleira velha, cheia de frascos empoeirados com conteúdos indistinguíveis, se inclinava perigosamente contra a parede. Mas o que realmente chamou nossa atenção foi um diário aberto em cima de uma mesa quebrada. As páginas estavam cheias de anotações frenéticas sobre as vozes da floresta e sobre um espírito antigo que protegia o lugar. A última página dizia: "Não ouça as vozes, não olhe para os olhos deles. Nunca siga os sussurros." Antes que eu pudesse processar o que havia lido, ouvimos um grito vindo de fora da cabana. Era Clara. Corremos para fora e a encontramos em pé, imóvel, olhando para a floresta com os olhos arregalados e vidrados. Quando finalmente a sacudimos de seu transe, ela balbuciou que algo a havia chamado, uma promessa de levá-la para casa. A floresta parecia se fechar ao nosso redor, e a sensação de sermos observados tornou-se insuportável. À medida que a noite caía, as vozes se tornaram mais claras. Agora, elas não estavam apenas sussurrando nossos nomes, mas também descrevendo nossos piores medos, nossos segredos mais profundos. O pânico se espalhou e começamos a discutir sobre o que deveríamos fazer. Marcos, em um ataque de raiva e medo, gritou que tudo era uma ilusão, apenas para ser interrompido pelo som de algo se movendo rapidamente nas sombras. Naquela noite ninguém dormiu. Cada um de nós segurava uma arma improvisada, enquanto a fogueira era mantida viva como nosso único escudo contra a escuridão.
Eu juro que vi sombras se movendo, silhuetas escuras que se dissipavam quando eu tentava focar nelas. A floresta parecia viva, se contorcendo com uma energia que eu não conseguia entender. Quando o amanhecer finalmente chegou, estávamos esgotados. Juntamos nossas coisas rapidamente e fizemos uma última tentativa de sair da floresta. Caminhamos sem parar, com os sussurros ainda ecoando em nossos ouvidos. Finalmente, depois de horas de pura exaustão e desespero, a linha da floresta se abriu, e o carro estava lá, como um milagre. Não olhamos para trás enquanto partíamos, mas mesmo agora, dias após nossa fuga, eu ainda não consigo escapar da sensação de que algo nos seguiu. À noite, no silêncio de meu quarto, ainda ouço aqueles sussurros distantes, me chamando de volta. Desde criança, sempre tive uma fascinação inexplicável por espelhos. Havia algo hipnótico sobre como eles refletiam não apenas nossa aparência, mas também algo mais profundo, como se fossem portais para mundos escondidos. Lembro-me de um verão quente, quando eu tinha 10 anos, em que minha mãe me levou a um mercado de pulgas. Foi lá que encontrei o espelho. Era um objeto antigo, com uma moldura de madeira escura entalhada em formas intricadas de plantas e animais, como se ele contivesse segredos ancestrais. O vendedor, um homem de olhos cansados e voz rouca, me advertiu com uma estranha solenidade. Esse espelho tem uma história complicada, ele murmurou. Mas eu, ainda uma criança curiosa, ignorei seus avisos. Consegui convencer minha mãe a comprá-lo e levei-o para casa, sem saber que aquele espelho alteraria minha vida de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Os primeiros dias foram normais. Eu adorava olhar meu reflexo nele, experimentando roupas e penteados, como qualquer criança faria. Mas então, as coisas começaram a mudar. Às vezes, ao me encarar por mais tempo, eu tinha a impressão de que meu reflexo se movia 1 milésimo de segundo mais tarde, como se estivesse pensando em como deveria agir. Outras vezes, vi sombras dançando nas bordas da superfície, mas quando me virava para olhar o quarto, não havia nada. Alguns meses depois, comecei a ouvir coisas, sussurros suaves, quase como uma respiração lenta, que vinham de algum lugar próximo. A princípio, eu achava que eram apenas os ruídos da velha casa em que morávamos, mas os sussurros só aconteciam quando eu estava no quarto com o espelho. A frequência aumentou, e os sussurros tornaram-se claros, sibilantes, como vozes que discutiam entre si ou riam em tons frios. Naquela época, meus pais começaram a notar mudanças em mim. Eu me tornei mais reservada, preferindo o isolamento em meu quarto, ao invés de brincar do lado de fora com outras crianças. Eu estava obcecada, quase encantada pelo espelho. E, à noite, o terror tomava conta de mim. Havia vezes em que acordava de repente, sentindo que algo estava me observando, embora eu estivesse sozinha. Em uma dessas noites, levantei-me da cama, forçada por uma curiosidade sombria, e me aproximei do espelho. Foi então que vi a figura pela primeira vez. Uma silhueta indistinta, do outro lado do vidro, com olhos vazios que pareciam absorver toda a luz ao redor. Eu recuei, aterrorizada, e cobri o espelho com um lençol, desejando que fosse apenas minha imaginação. Mas o lençol sempre caía, como se algo do outro lado se recusasse a ser escondido. Os anos se passaram, e à medida que crescia, tentei ignorar o espelho. Fui para a faculdade, mudei-me para uma nova cidade, e o espelho ficou no sótão da casa dos meus pais, intocado. No entanto, uma sensação de inquietação me acompanhava, como se eu tivesse deixado algo inacabado. Em pesadelos recorrentes, o espelho me chamava, e eu acordava com o suor frio escorrendo pelo rosto. Foi apenas quando meus pais decidiram vender a antiga casa que fui forçada a enfrentar o espelho novamente. Voltei para ajudar na mudança, e lá estava ele, coberto de poeira e com a madeira da moldura ainda mais escura. Quando toquei a superfície, um calafrio percorreu minha espinha, como se o vidro estivesse absorvendo meu calor. Com essa nova informação, voltei para a casa de meus pais determinada a acabar com aquilo. Preparei um ritual de purificação, algo que aprendi lendo antigos grimórios que encontrei na biblioteca. Peguei velas, sal grosso e desenhei um círculo protetor ao redor do espelho. O ar no quarto parecia pesado e a escuridão parecia ganhar vida.
Comecei a entoar as palavras do ritual, minha voz tremendo enquanto as velas piscavam e sombras se agitavam nas paredes. De repente, uma força invisível tentou me arremessar para longe, mas permaneci firme. A superfície do espelho começou a se deformar, como água ondulando ao vento, e vi as almas presas, seus rostos de desespero me olhando, implorando por libertação. Ajude-nos, elas sussurravam. E foi aí que vi a figura que havia me atormentado por anos. Um homem pálido com um sorriso frio e olhos que não tinham alma. Ele era o artesão, o criador da maldição, e estava tentando me puxar para dentro. A luta com ele não foi física, mas mental. Era como se ele tentasse dominar minha mente, e eu sentia memórias desaparecendo, pedaços de minha vida escapando. Com as últimas forças que tinha, agarrei um amuleto protetor que havia encontrado em um antiquário e o pressionei contra o vidro. O grito do artesão ecoou pelo quarto e uma explosão de luz irrompeu, me jogando contra a parede. Quando acordei, o espelho estava quebrado em 1000 pedaços, mas o peso da opressão havia sumido. As almas, finalmente, foram libertadas. Mas ainda hoje, mesmo com o espelho destruído, às vezes sinto como se algo tivesse escapado junto com as almas. Algo que ainda me observa na escuridão. E assim, o espelho se foi. Mas o que ele deixou para trás nunca será esquecido. Era uma tarde de outubro quando minha equipe e eu chegamos a um hotel remoto que ficava no topo de uma colina cercada por florestas densas. O lugar tinha uma história sinistra. Uma série de desaparecimentos ocorrera décadas atrás, e os moradores locais evitavam até mesmo mencionar o nome do hotel. Quando recebi o convite para participar de um projeto de restauração da propriedade, minha curiosidade me venceu, apesar dos relatos assustadores. O hotel era uma relíquia do início do século XX. Uma mansão de 3 andares com janelas empoeiradas e uma arquitetura que parecia congelada no tempo. Assim que entrei no saguão principal, senti um arrepio. As paredes ainda tinham marcas desbotadas de onde quadros antigos tinham sido removidos, e o ar estava pesado com o cheiro de mofo e algo mais indefinido, como ferro enferrujado misturado com flores apodrecendo. Na primeira noite, após um longo dia de trabalho inspecionando os danos estruturais, fui para o quarto que me fora designado. O mobiliário era antigo, e a cama rangia sob o meu peso. O vento assobiava pelas frestas das janelas, criando uma melodia fantasmagórica. Tentei me convencer de que não havia nada de anormal no lugar, mas meu instinto dizia o contrário. Às 2 da manhã, acordei de um pesadelo com um grito distante. Sentei-me na cama com o coração disparado e percebi que o grito não estava apenas em minha mente. Ele ecoava pelos corredores escuros do hotel. Vesti um casaco rapidamente e saí para investigar. A lanterna em minha mão tremia conforme eu caminhava pelo corredor e cada sombra parecia se mover por conta própria. Encontrei meu colega de equipe, Marcos, no saguão. Ele também tinha ouvido o som e estava tão pálido quanto eu. Decidimos juntos seguir o som até o porão, o lugar que havíamos evitado desde que chegáramos. A porta do porão estava entreaberta, como se convidando a entrar. Descemos lentamente a escadaria de madeira que rangia a cada passo. Marcos, sempre cético, me lançou um olhar nervoso enquanto acendíamos nossas lanternas. O porão estava quase vazio, exceto por uma velha cadeira de balanço que parecia ter sido deixada para apodrecer. Quando nossos olhos se ajustaram à escuridão, vimos algo que fez o sangue gelar. Marcas de unhas no chão de pedra, como se alguém tivesse sido arrastado à força. Antes que pudéssemos reagir, a cadeira começou a balançar por conta própria, como se um peso invisível a ocupasse. Marcos e eu recuamos, mas antes que pudéssemos chegar às escadas, a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor. Ficamos trancados. Uma risada fraca encheu o porão e o ar ficou gélido. Marcos começou a bater na porta, tentando abri-la, enquanto eu iluminava o ambiente freneticamente, procurando por qualquer explicação. Foi quando vimos uma figura no canto, uma silhueta alta com um véu cobrindo o rosto. Ela não se moveu, mas sua presença encheu o ambiente com um medo que nunca havia sentido antes. Vocês nunca deviam ter vindo aqui. Uma voz feminina ecoou,
embora os lábios da figura não se mexessem. Meu corpo ficou paralisado, como se forças invisíveis segurassem minhas pernas. A figura lentamente começou a se aproximar, cada passo fazendo o chão tremer. Marcos, em pânico, conseguiu arrombar a porta, e eu não pensei duas vezes antes de correr atrás dele. Voltamos para nossos quartos, tentando racionalizar o que vimos. No entanto, o terror não acabou ali. Nas noites seguintes, a presença se intensificou. Ouvi passos em meu quarto quando estava deitado na cama. Senti mãos geladas tocando meu rosto enquanto eu dormia. E acordei mais de uma vez com o som de alguém sussurrando em meu ouvido. Na última noite, estávamos decididos a sair daquele hotel maldito. Enquanto fazíamos as malas às pressas, ouvimos um som de portas batendo e risadas vindas de todos os lados. Corremos para o saguão, mas a porta principal estava inexplicavelmente trancada. As janelas se fecharam sozinhas e as luzes piscaram. Fomos cercados pelas figuras, agora sem véus, seus rostos deformados pela dor e pela raiva. Desmaiei de puro terror, e quando acordei, o hotel estava em silêncio, iluminado pelos primeiros raios da manhã. Marcos estava ao meu lado, com uma expressão vazia, e a porta agora estava aberta. Sem perder mais tempo, corremos para fora e nunca mais olhamos para trás. Anos se passaram, mas ainda sonho com o hotel. Marcos nunca foi o mesmo, sempre calado e perdido em pensamentos. Decidimos nunca contar a ninguém o que realmente aconteceu, mas sei que o hotel ainda está lá, aguardando suas próximas vítimas. Sempre fui atraído pelo sobrenatural, e nada despertava minha curiosidade mais do que a antiga casa no final da rua. Diziam que ela era assombrada, que aqueles que entravam nunca mais eram vistos. Mas eu era diferente. Não acreditava em fantasmas ou demônios. Para mim, era tudo apenas uma questão de ciência. Assim, em uma noite de outono, decidi explorar a casa por conta própria. Quando cheguei, a lua cheia iluminava o caminho, e as árvores ao redor pareciam se contorcer em formas estranhas. A porta da frente, feita de madeira escura e desgastada, estava entreaberta. Com um frio na barriga, entrei. O ar estava pesado e impregnado de um odor de mofo e decadência. Assim que a porta se fechou atrás de mim, um calafrio percorreu minha espinha. A casa estava repleta de móveis cobertos por lençóis brancos, como se estivessem em luto. As paredes eram adornadas com retratos antigos, rostos de pessoas que eu nunca conheci, mas que pareciam me observar. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do meu próprio coração. Eu me lembrei das histórias que ouvira, pessoas desaparecendo, sussurros ecoando nas paredes, mas eu não acreditava nelas. Decidi começar minha exploração pelo andar de cima. As escadas rangiam sob meus pés, e cada passo parecia chamar a atenção de algo oculto. No corredor, havia uma porta entreaberta. Eu hesitei por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Ao entrar, encontrei um quarto decorado com mais fotos e objetos estranhos. No centro, uma mesa estava coberta por uma toalha de linho amarelada. A mesa tinha um espelho antigo, emoldurado em ouro desgastado. Ao olhar para o espelho, notei que meu reflexo estava errado. Havia algo atrás de mim, uma sombra que não deveria estar ali. Quando me virei, não havia ninguém. O coração disparou e eu senti um impulso de sair, mas algo me deteve. Olhei novamente para o espelho e vi a sombra se aproximando. A imagem no espelho começou a se distorcer, e uma voz suave sussurrou: "Ajude-me." O medo tomou conta de mim, mas a voz soava tão angustiada que eu não consegui ignorá-la. "Quem é você?" perguntei, mas não houve resposta. Em vez disso, a sombra pareceu estender a mão, como se me pedisse ajuda. A história falava sobre uma família que viveu naquela casa. Uma família que desapareceu misteriosamente. Os moradores da vila acreditavam que suas almas estavam presas ali, sussurrando para aqueles que se atreviam a entrar. Enquanto lia, o sussurro aumentou, como se a casa estivesse respondendo às minhas perguntas. O livro caiu de minhas mãos, e nesse instante, um vento forte soprou pela sala, fazendo as portas baterem. "Ajude-nos!" A voz ecoou mais uma vez. Senti uma pressão nos ombros, como se mãos invisíveis estivessem me segurando.
Olhei para a janela e vi uma figura no escuro, uma silhueta indistinta observando de fora. O medo me paralisou, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo me fez avançar. Lembrei-me do espelho e da figura que havia visto. Voltei correndo para o quarto e, ao entrar, a sombra estava lá, mais clara do que antes. Você precisa encontrar a verdade, ela disse. Somente então poderemos descansar. Seu olhar era desesperado e eu sabia que não poderia fugir. Desesperado, olhei ao redor e vi um diário empoeirado na estante. Ao abri-lo, percebi que pertencia à mulher da foto que estava ao lado da sombra. As páginas estavam cheias de desespero e dor. Ela falava sobre traição e uma maldição que se abatera sobre sua família. Havia uma passagem que falava de um pacto feito em desespero, algo que os prendeu ali para sempre. Você tem que quebrar o pacto, a sombra sussurrou novamente. Quebre-o e liberte-nos. Com o diário em mãos, corri de volta para a sala de estar e, por instinto, comecei a recitar as palavras que estavam escritas na última página. A casa começou a tremer e o vento aumentou, como se estivesse prestes a se despedaçar. As sombras nas paredes começaram a se contorcer e gritar, e a pressão em meu peito aumentou. Eu não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas não tinha escolha. Quebre o pacto, eu gritei. As luzes começaram a piscar, e a casa emitiu um som ensurdecedor. No último momento, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Eu caí no chão, ofegante. Quando olhei ao redor, a casa parecia mais calma. As sombras haviam desaparecido, e a sensação de opressão se dissipou. Naquele instante, a sombra que me assombrava se materializou diante de mim, agora mais tranquila. Obrigada, ela disse, e seu sorriso parecia refletir alívio. Finalmente estamos livres. Com essas palavras, ela desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Sentindo uma mistura de alívio e exaustão, deixei a casa. Ao sair, percebi que a luz da lua iluminava o caminho, e as sombras que antes pareciam ameaçadoras, agora eram apenas isso, sombras. Nunca mais voltei a olhar para trás, mas sempre carregarei a história da Casa dos Sussurros em minha mente, sabendo que, por um breve momento, eu fiz parte daquela lenda. Era uma noite sem estrelas, e o vento assobiava entre as árvores, criando uma melodia inquietante. Eu havia ouvido rumores sobre uma casa abandonada nas colinas, um lugar que os moradores da cidade evitavam a todo custo. As lendas falavam de uma tragédia que havia ocorrido ali, de um espírito vingativo preso entre as paredes desgastadas. Meu senso de aventura e curiosidade me levaram a explorar esse local sinistro. Ao chegar à casa, senti uma mistura de excitação e medo. A estrutura estava em ruínas, coberta de trepadeiras e cheia de janelas quebradas. A porta rangeu ao ser empurrada, como se protestasse contra minha entrada. A atmosfera estava carregada e um calafrio percorreu minha espinha. O ar cheirava a mofo e madeira apodrecida, e o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Comecei minha exploração no andar de baixo. Cada sala que eu visitava estava repleta de móveis cobertos por lençóis brancos, como se a casa estivesse em luto. O chão rangia sob meus pés, e a luz da lanterna iluminava as paredes cobertas de retratos antigos. As expressões dos rostos pareciam me observar, e um arrepio percorreu meu corpo. Enquanto caminhava, ouvi um sussurro. Parecia uma voz feminina, suave e melancólica, mas não conseguia entender o que dizia. Minha mente tentava racionalizar, mas a sensação de ser observado crescia. Decidi subir para o andar de cima, onde as vozes pareciam mais intensas. As escadas rangiam como se estivessem protestando contra minha subida. O corredor era longo e escuro, e ao final uma porta estava entreaberta. Empurrei-a lentamente e um quarto apareceu diante de mim. No centro estava uma cama coberta com um lençol empoeirado, e uma mesa ao lado tinha uma boneca antiga, com um olhar vazio e assustador. Eu me aproximei da boneca e, ao tocá-la, o ar ao meu redor pareceu esfriar ainda mais. O sussurro se intensificou, agora ecoando em minha mente. Ajude-me, dizia a voz, e uma onda de desespero me envolveu. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem do som, mas não havia ninguém. Desconcertado, procurei algo que pudesse explicar a presença daquela voz.
Foi quando avistei um diário empoeirado na prateleira. Ao abri-lo, descobri que pertencia a uma jovem chamada Clara, que havia vivido naquela casa há muitos anos. As páginas estavam repletas de seus pensamentos e sonhos, mas as últimas entradas eram sombrias, descrevendo uma presença maligna que a assombrava. "Eles não me deixam em paz", escreveu ela. "Sinto que estou sendo observada. Preciso sair, mas não posso." Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que Clara parecia estar falando sobre o mesmo espírito que os moradores mencionavam nas lendas. Decidi que era hora de ir embora, mas assim que me virei, a porta se fechou com um estrondo. Meu coração disparou e o sussurro ficou mais forte. "Ajude-me." A voz agora soava angustiada. A lanterna começou a falhar e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. O pânico começou a se instalar, mas a determinação de descobrir a verdade me manteve firme. Lembrei-me de algo que Clara mencionara sobre um ritual que poderia libertá-la. Minhas mãos tremiam enquanto folheava as páginas do diário em busca de respostas. Finalmente encontrei uma passagem que falava sobre a necessidade de encontrar um objeto especial para quebrar a maldição. Um colar que Clara usava, perdido em algum lugar da casa. O sussurro continuava a ressoar em minha mente, cada vez mais desesperado. Com a lanterna quase apagando, fui em busca do colar. Caminhei por cada cômodo, procurando ansiosamente. Finalmente, no que parecia ser o antigo escritório, encontrei uma caixa antiga empoeirada. Com um esforço, abri a tampa e lá estava o colar. Ele brilhava intensamente, mesmo em meio à escuridão. Ao pegá-lo, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Imediatamente, o sussurro se transformou em gritos. A casa começou a tremer, como se estivesse viva. "Quebre a maldição!" A voz de Clara agora estava cheia de dor e desespero. Sem saber o que fazer, segurei o colar e recitei as palavras que estavam escritas no diário, um antigo feitiço de libertação. Enquanto falava, as sombras ao meu redor começaram a se contorcer e uma luz ofuscante irrompeu do colar. O ambiente ao meu redor se distorceu e, por um momento, vi Clara diante de mim, sua imagem etérea flutuando no ar. "Obrigada", ela disse, e com um sorriso triste, começou a desaparecer. A casa tremeu mais uma vez, e de repente tudo ficou em silêncio. As paredes que antes estavam carregadas de opressão agora pareciam mais leves. O medo se dissipou, e a sensação de estar preso desapareceu. O colar em minha mão começou a brilhar suavemente, como se estivesse agradecendo. Com um suspiro de alívio, deixei a casa. Quando a porta se fechou atrás de mim, uma sensação de paz tomou conta do meu coração. Eu sabia que havia libertado Clara, e, com ela, todas as almas aprisionadas na casa. Nunca mais voltei àquele lugar, mas sempre levarei comigo a história de Clara e a casa abandonada, sabendo que, por um breve momento, eu fui parte de sua libertação. Sempre tive um fascínio peculiar por lugares abandonados. Havia algo irresistível na ideia de descobrir o que o tempo havia esquecido. Quando soube do antigo sanatório localizado nos arredores da cidade, minha curiosidade foi despertada. Diziam que o lugar era assombrado, que os gritos dos pacientes ainda ecoavam entre as paredes deterioradas. Mas eu era cético. Com minha câmera em mãos, decidi que era hora de investigar. A chegada ao sanatório foi como entrar em um mundo paralelo. O edifício era colossal, com janelas quebradas e paredes cobertas de era. Um clima opressivo pairava no ar, mas minha determinação me fez ignorar o frio na espinha. Quando pisei na entrada, o som da porta rangendo ecoou no silêncio, como se a casa estivesse reclamando minha presença. O cheiro de mofo e deterioração era quase insuportável. Ao entrar, fui imediatamente cercado por um ambiente de desolação. O saguão estava repleto de móveis quebrados e papéis espalhados. No centro, uma grande escada levava ao andar de cima, onde os sussurros do passado pareciam mais intensos. Decidi começar minha exploração lá. Subi as escadas com cuidado, sentindo cada passo ressoar nas paredes. No andar de cima, os corredores eram longos e estreitos, com portas fechadas à esquerda e à direita. A atmosfera estava carregada, e a cada respiração, eu sentia como se algo estivesse me observando.
Enquanto caminhava, ouvi um som peculiar, como o tilintar de correntes. Sigo na direção do barulho e, ao abrir uma das portas, encontrei uma sala que parecia ser uma antiga enfermaria. As camas estavam cobertas de poeira e os equipamentos médicos estavam jogados pelo chão, como se uma evacuação repentina tivesse ocorrido. O som das correntes estava mais alto agora e meu coração acelerou. "Quem está aí?" perguntei, minha voz ecoando na sala vazia. Não houve resposta, mas o tilintar continuou. Com um misto de curiosidade e medo, decidi seguir o som. Segui por um corredor estreito que levava a uma porta de metal no final, coberta por ferrugem. Ao empurrar a porta, um vento frio soprou, quase como se estivesse sendo sugado para dentro. A sala era escura, e a única luz que entrava vinha de uma janela quebrada. O que vi me fez prender a respiração. Uma figura, um homem magro, sentado no chão, encostado na parede, com correntes em torno de seus pulsos. "Ajude-me", ele murmurou, sua voz fraca e trêmula. Ao me aproximar, percebi que seu olhar estava vazio, como se a vida houvesse sido drenada dele. "Eles me prenderam aqui. Não posso sair." "Quem? O que aconteceu?" perguntei, mas ele apenas balançou a cabeça, como se não pudesse falar. Em vez disso, ele apontou para um canto escuro da sala, onde um diário empoeirado estava jogado. Peguei o diário e abri suas páginas. O que encontrei dentro era perturbador. As anotações falavam de experimentos cruéis realizados em pacientes do sanatório, de pessoas que nunca saíram dali. O homem era um dos muitos que tinham sido presos e esquecidos, torturados por médicos que se consideravam acima da moralidade. A cada página que folheava, meu coração se apertava mais. "Você precisa me libertar", ele implorou, sua voz quase um sussurro. "O feitiço, a chave, tudo está escrito no diário." Olhei novamente para as páginas e meu olhar encontrou uma passagem que falava sobre um ritual que poderia libertar as almas aprisionadas. Mas o custo era alto. O ritual exigia um objeto de valor sentimental do próprio paciente e um sacrifício de um dos vivos. "Eu não posso", disse hesitante. "Não posso sacrificar ninguém." Ele sorriu, mas havia uma tristeza profunda em seu olhar. "Você não precisa sacrificar ninguém. Apenas traga o objeto. Eu sou o que resta aqui. Você pode acabar com isso." Senti um conflito interno. A vida de uma pessoa estava em jogo, e eu não sabia se deveria continuar. Mas a dor nos olhos do homem me fez hesitar. O que eu faria se estivesse em sua posição? Decidi que não podia abandoná-lo. "Está bem. O que você precisa?" perguntei, minha voz tremendo. "Eu farei o que for preciso." Ele começou a me contar sobre o objeto. Um medalhão que lhe fora dado por sua mãe, antes de ser internado. O medalhão estava guardado em um lugar secreto no sanatório, longe da dor que havia vivido. Retornei à sala onde o homem estava, e ao ver o medalhão, seu olhar se iluminou. "Agora, vamos realizar o ritual", ele disse, sua voz agora mais firme. Segui suas instruções cuidadosamente. Com o medalhão em mãos, comecei a recitar as palavras que estavam escritas no diário, enquanto o homem fechava os olhos. À medida que as palavras escapavam dos meus lábios, a temperatura ao redor começou a cair. A escuridão na sala se tornava mais intensa, e os gritos dos outros espíritos aprisionados ecoavam em meus ouvidos. A pressão aumentava, e eu me perguntei se havia tomado a decisão errada. Mas então, uma luz brilhante surgiu do medalhão, iluminando a sala. O homem começou a se transformar. A expressão de dor em seu rosto deu lugar a um sorriso de alívio. "Obrigado", ele sussurrou. "Estou livre." Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a luz engoliu tudo e, em um instante, ele desapareceu. O silêncio tomou conta da sala, e com ele, a sensação de opressão. A casa agora parecia menos ameaçadora, como se as almas aprisionadas tivessem encontrado descanso. Com o coração ainda acelerado, deixei o sanatório, sentindo que um peso havia sido tirado de meus ombros. Ao sair, percebi que o sol começava a nascer, lançando uma luz suave sobre as árvores. O sanatório agora parecia uma relíquia de um passado sombrio, mas eu sabia que havia cumprido meu propósito. Em minha mente, eu carregaria a história daquele homem, a dor de sua vida e a libertação que finalmente encontrou. Nunca mais voltei ao sanatório.
mas sempre olharei para trás e lembraria do Jardim das Sombras, onde uma vida foi salva, e um eco de gratidão ainda ressoava nas paredes esquecidas. Sempre ouvi as histórias sobre a floresta, sobre os sussurros que flutuavam entre as árvores à noite. Os moradores da vila diziam que aqueles que ouviam esses sussurros nunca mais eram vistos. Eu, porém, sempre fui cético. Naquela noite, com alguns amigos, decidi acampar na floresta, ansioso para provar que tudo aquilo não passava de lenda. O céu estava limpo, e a fogueira iluminava nossos rostos enquanto contávamos histórias de terror. Mas logo, o tédio me venceu. Levantei-me e, desafiando a escuridão, adentrei a floresta. O que eu não sabia era que a escuridão tinha olhos. No começo, tudo parecia tranquilo. As árvores, como guardiãs silenciosas, me observavam. No entanto, conforme me afastava, comecei a ouvir um sussurro suave. A princípio, pensei que era apenas o vento, mas as palavras se tornaram mais claras. Volte, volte. Um arrepio percorreu minha espinha. Ignorando a sensação estranha, segui em frente. Mas os sussurros tornaram-se insistentes, cada vez mais altos, cada vez mais claros. Lucas, eu congelei. O que era isso? O pânico começou a se instalar. Tentei voltar, mas as árvores pareciam se fechar ao meu redor, como se a floresta estivesse viva. Corri, cada passo mais apressado que o anterior. Os sussurros agora se transformaram em gritos, e o que antes eram ecos distantes agora se tornavam gritos desesperados. Volte, volte para nós. E então, em uma fração de segundo, me vi de volta ao local da fogueira. Mas meus amigos não estavam lá. Apenas um círculo de cinzas restava, e a floresta estava em um silêncio absoluto. Tentei chamar por eles, mas em resposta, ouvi apenas um sussurro familiar, vindo das sombras. Você deveria ter ficado. As sombras se aproximavam, e eu reconheci os rostos deles, mas seus olhares eram vazios, como se algo os tivesse levado. A sensação de desespero e impotência tomou conta de mim enquanto eles começavam a sussurrar em uníssono. Você deveria ter ficado. Eu não consegui gritar. Eu não consegui correr. A floresta estava fechando em torno de mim, e as vozes se tornavam cada vez mais insistentes, misturando-se em um coro de desespero. Na manhã seguinte, quando a luz finalmente surgiu, a vila acordou para a floresta silenciosa, mas eu não estava lá para ver. Nunca soube o que aconteceu com eles, nem com os sussurros. Mas agora, sempre que a noite cai e o vento sopra, eu sinto que a floresta ainda está me chamando. E eu sei que um dia ela poderá me encontrar. Desde criança, eu tinha medo daquela casa no fim da estrada de terra que levava à antiga fazenda dos meus avós. Era um lugar abandonado, esquecido pelo tempo, com janelas quebradas e tábuas que rangiam mesmo sob o mais leve sopro de vento. As crianças da cidade contavam histórias sobre ela, todas variações sobre fantasmas e pessoas que desapareceram sem deixar rastros. Meu avô sempre dizia para manter distância, mas, como toda criança curiosa, eu sempre senti a atração da casa. Anos depois, quando voltei à cidade para resolver assuntos da herança de meus avós, a casa ainda estava lá, sombria como sempre. Uma tarde, a nostalgia me levou até a velha estrada. Não pretendia ir muito longe, mas meus pés me levaram direto até a entrada da propriedade. As memórias da infância misturavam-se com uma sensação estranha, como se o ar ali fosse mais pesado, mais difícil de respirar. A porta da casa estava apenas encostada. Um impulso inexplicável me fez empurrá-la. Ela se abriu com um rangido longo e agourento. O interior estava coberto de poeira, com móveis antigos e cortinas rasgadas balançando ao vento. Eu explorava devagar, cada passo levantando partículas de poeira que dançavam na luz fraca que passava pelas janelas sujas. Foi quando ouvi o primeiro som. Um leve arrastar de pés no andar de cima. Meu corpo ficou tenso, o coração disparado. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que era apenas um animal, talvez um guaxinim. Mas quando os passos se tornaram mais claros, cada vez mais próximos do topo da escada, percebi que aquilo não era um animal. Com o corpo congelado de medo, olhei para o topo da escada. Algo se movia ali,
uma sombra que não deveria estar. Reunindo coragem, chamei: "Tem alguém aí?" Minha voz soou estranha, como se tivesse sido absorvida pelas paredes, e um silêncio mortal caiu sobre a casa. Foi então que a sombra começou a descer. Desci os olhos devagar, e o que vi quase me fez desmaiar. Era uma figura alta, magra, sem rosto, com mãos que se estendiam em garras longas e esqueléticas. A coisa não andava, parecia deslizar, e eu não conseguia me mover, meus pés enraizados no chão. Quando ela chegou ao final da escada, a única coisa que pude fazer foi dar um passo para trás, tropeçando e caindo de costas no chão. As cortinas tremularam mais rápido e um vento frio soprou pelo corredor, como se a própria casa estivesse rindo de mim. A criatura estendeu uma mão, quase me tocando, mas então, tão de repente quanto começou, desapareceu. O silêncio voltou. Sem pensar duas vezes, corri para fora da casa, meu coração quase explodindo no peito. Voltei para o carro, ligando o motor com mãos trêmulas. Enquanto eu dirigia para longe, olhei pelo retrovisor e juro que vi a cortina de uma das janelas se mover, como se alguém estivesse me observando partir. Até hoje não sei o que era aquilo. Alguns dizem que é o espírito do antigo dono. Outros acreditam que a casa tem vontade própria. Tudo o que sei é que, mesmo agora, em noites silenciosas, sinto como se algo ainda estivesse me observando, esperando que eu volte.